Olá, minhas traças! Sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre fala de literatura importante, literatura produzida por mulheres aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar já da sequência da resenha de um livro que eu fiz no mês passado, que foi Anne de Green Gables. Então, nossa resenha de hoje é do livro Anne de Avonlea, que é o segundo livro da série de Anne, que eu acho que eram 9 livros, se eu não me engano. Esse livro foi escrito pela Lucy Moore Montgomery e foi produzido em 1911, porque se vocês vão lembrar, na resenha do livro anterior que eu fiz, Anne de Green Gables foi um super sucesso já na época do lançamento, em 1908, e 3 anos depois, por uma questão de mudança de vida e etc., a Lucy resolveu escrever a continuação do livro, e foi Anne de Avonlea. Então, meus amores, acompanha esse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal, mostrando que você gosta do meu trabalho e também deixa aquele amor em formato de joinha, porque aí você avisa ao YouTube que você gosta do tipo de conteúdo que eu estou produzindo, e também não se esquece de teclar no sininho da notificação para você receber avisos de quando vídeos novos meus têm saído, se bem que eles sempre saem às segundas-feiras às 19 horas, então se você gravar na agenda, esse horário vai ficar tudo bem. E é isso, puxa a vinheta. Mas antes da gente entrar na resenha do livro, eu queria convidar vocês para conhecer a campanha de financiamento coletivo da Madre Pérola. Bom, se você acompanha meu canal, principalmente depois de 2021, você sabe que eu tenho parceria com a editora Madre Pérola, que é uma editora independente que fica no sul do Brasil e que há alguns anos vem aí dilapidando essa joia que a gente chama de livro. E no dia 20 passado, a Madre Pérola ela inaugurou uma campanha de financiamento coletivo que está acontecendo na plataforma Catarse. E o objetivo dessa campanha é fortalecer a produção de ficção científica no Brasil, porque muitas pessoas não reconhecem o sci-fi como um modelo, um gênero literário muito forte no Brasil. Eu mesmo pensava assim. Mas o gênero da ficção científica no Brasil tem uma tradição já bastante longa, que vem aí pelo menos da segunda metade do século XX. Mas ainda é um modelo de gênero literário que a gente tem que dar o impulso. Então, essa campanha é para financiar a edição, a publicação do livro que se chama O Livro da Ficção Científica Brasileira, que é um livro de 512 páginas que traz 39 contos de vários autores brasileiros que apresentam várias variações na classificação do sci-fi, porque sci-fi, a ficção científica, ela tem uma miríade, né, de subgêneros que vai desde a distopia até o cyberpunk e uma série de outros tipos, né? E esses contos eles falam sobre vários temas que a gente já conhece e que a gente adora, como viagem no tempo, invasão alienígena, space opera, enfim. E esses contos eles são ambientados no Brasil e estão tentando sempre valorizar a produção nacional. E a forma de você ajudar é você entrar lá no site da Catarse, eu vou colocar aqui o link para o financiamento coletivo e fazer essa doação que pode ser feita no mínimo o valor de R$10. E aí lá, dependendo do valor que você quiser doar, você tem direito a uma recompensa, e uma das recompensas é inclusive o livro. Você pode receber o livro depois da produção. E eu queria dar um aviso, gente, que essa campanha da Madre Pérola é tudo ou nada, o que quer dizer que se a gente não ajudar e se não bater o número do valor lá para a edição, a Madre Pérola não vai ganhar nada, ou seja, vai ficar muito difícil da gente ver esse livro da ficção brasileira, ficção científica brasileira sair. Então eu recomendo a você que você entre no link da Catarse e tente aí fazer a sua doação com no mínimo R$10. Lá você pode fazer doação inclusive com boleto, né, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade por questão de cartão de crédito, e se você fizer doações em valores maiores, você tem direito a brindes ainda melhores. E é isso, então vamos à resenha de Anne de Avonlea, que não tem nada a ver com ficção científica. Bom, gente, esse livro aqui que eu tenho é da Ciranda Cultural, que é a editora que mais publica os livros de Anne no Brasil. Eu acho que é a editora que já trouxe para o Brasil todos os livros da série Anne, que são 13 livros, se eu não me engano, e é uma edição de 2020. Mas também queria avisar que no ano de 2021 a editora Mojo, o Instituto Mojo, que é uma outra parceira nossa, vai lançar aquela edição linda, ilustrada, de capa dura, perfeita de Anne de Avonlea também. Mas se você
ainda não leu Anne de Green Gables, né, que eu recomendo, você pode comprar o Anne de Green Gables da editora Mojo, que já foi lançado. Tava, acho que, eu não lembro o valor que tava, mas eu vou colocar também o link aqui para você adquirir. E claro que eu recomendo que antes de você assistir esse vídeo, você assista o outro vídeo onde eu falo sobre a resenha de Anne de Green Gables, assim você não perde nada. A estrutura do Anne de Avonlea é muito similar ao livro anterior, que são capítulos curtos, que são sempre intitulados em relação aos acontecimentos, aventuras ou confusões que a Anne se mete. Porque se você lembra de Anne de Green Gables, você sabe que essa criança, que agora já não é mais uma criança, tem um condão de se meter em encrenca. E ela não perde esse condão. Só que as encrencas, obviamente, vão ficando maiores, porque afinal de contas, agora ela já é adulta, né? Ela não é adulta, mas no livro ela é considerada como se fosse adulta. A narrativa, ela tem aquela narrativa cronológica que perpassa as estações do ano, e as estações são muito importantes em Anne. Anne é muito centrada na questão da natureza, das flores, dos frutos, e principalmente em relação às colheitas, porque ela vive na ilha do Príncipe Edward, né, a Prince Edward Island, e ali ainda tem muita coisa de fazendeiros. Eles são fazendeiros, eles plantam trigo, cevada, eles plantam milho, então tem muito essa questão da estação, refletindo naquela comunidade que ainda é muito rural. Também refletindo na personalidade da própria Anne e das outras pessoas, que essa personalidade ela vai sendo moldada de acordo com a estação do ano. Lembrando que essa série é no Canadá, então as estações do ano são muito marcadas, né? Você tem invernos muito rigorosos, a primavera muito florida, o outono muito fértil e por assim por diante. Eu acho que só não tem o verão quente, porque eu não sei se existe verão quente no Canadá, né? Anne de Avonlea começa um pouquinho depois do fim de Anne de Green Gables, e por isso eu já vou avisar pra vocês que tem spoiler. O que eu acho uma bobagem, porque o livro clássico da literatura internacional a gente não poderia dizer que tem spoiler, né? Mas enfim, tá avisado aí que pra eu falar da narrativa desse livro, obviamente eu vou ter que retomar a de Anne de Green Gables. A Anne agora, Anne Shirley, que é a nossa personagem, nossa ruivinha favorita, ela tá com 17 anos, e quem leu Anne de Green Gables vai se lembrar que no final do livro a Anne vai para uma escola preparatória para se tornar professora. E ela recebe uma bolsa de estudos para ir para a universidade, mas ela acaba abrindo mão dessa bolsa porque o Matthew, né, o pai dela, o pai adotivo, acaba falecendo, spoiler, avisei, e a Marília está com problema de vista, então ela não poderia deixar a Marília sozinha, ou ela entende que não poderia deixar a Marília sozinha durante tantos anos para que ela pudesse ir lá fazer o seu curso superior. Mas finalmente ela consegue ser professora, que era um de seus sonhos, e ela vai se tornar professora da escola de Avonlea, por isso Anne de Avonlea. E ela vai dar aula na escola em que ela mesma estudou e tentar assim modificar um pouco a forma como as aulas eram dadas, porque ela teve uma grande professora no primeiro livro, e ela quer muito imitar a forma amorosa como aquela mulher dava aula. A Anne, então, em Anne de Avonlea, no início ela voltou para Avonlea e tá ali nas férias de verão antes dela se tornar professora, e agora ela já é considerada mulher, né? Ela já tem 17 anos, ela já é considerada uma jovem adulta, e ela agora se tornou o modelo, né, entre aspas, da moça respeitável. Ela já é uma moça mais bonita, né, mais aprazível, ela já sonha, ela sonha muito ainda, mas principalmente quando ela pode sonhar, entre aspas, porque a Anne Shirley, adolescente, criança, sonhava em qualquer situação, deixava a comida queimar, fazia um monte de coisa porque anda sonhando, e a Anne de Avonlea, já adulta, ela já tá um pouco mais controlada, ela já é melhor dona de si, ela é uma boa companhia para Marília nas tarefas da casa, né, ela já fala menos, o que não quer dizer muita coisa porque ela continua falando muito, mas ela fala menos do que ela falava. E agora ela tenta controlar os seus rompantes de cólera. Então ela teve do ponto de vista da época, né, final, início do século XX, ela teve uma melhora no seu comportamento. Ela se tornou um pouco mais dócil, que talvez pra gente não seria tão bom. Mas a gente vai ver que por dentro Anne continua sendo a mesma. Ela só aprendeu a conter um pouco daquele espírito que ela tinha. E aí ela já começa o livro com confusões e novos personagens, porque se muda para a Fazenda Vizia um tal de Sr. Harrison, que é um solteirão, muito do macambuzo, muito do mal educado, que mora com um papagaio, que é um xingador. Esse papagaio, ele pertencia a um homem da marinha, e ele xinga Deus e o mundo. E ela já tem um desentendimento com o Sr. Anderson.
Sr. Harrison por causa da vaca dela. E ela já tem aquele rompante de raiva, já começa a demonstrar como é que a personalidade dela ainda é muito forte. Mas acaba que depois que ela descobre que o Sr. Harrison é uma alma irmã. Aliás, é impressionante como ao longo da vida a Annie descobre que ela tem uma série de almas irmãs. A alma irmã, né, ou Kindred Spirit, seria o sentido da Annie de ela encontrar uma alma que se entende com ela, que tem uma facilidade muito grande de entendê-la, que é uma alma com quem ela se dá muito bem. Uma pessoa que tem, mesmo que não tenha personalidade parecida com a dela, é uma pessoa com quem ela encontra um espírito amigo. E ela é muito amiga da Diana nesse dia, ela entendia que o Matthew era uma alma irmã, e agora o Sr. Harrison também vai estar sendo... O Sr. Harrison se tornou um candidato a ser alma irmã. E agora, meus amores, ela é amiga de Gilbert Blythe, que é aquele moleque que no primeiro livro cometeu a temeridade um pouco exagerada de puxar o cabelo dela e chamá-la de cenoura, e ela passou 5 anos evitando sequer olhar e falar com esse menino. Quando chega no final do Anne de Green Gables, ela resolve que talvez seja uma criancice ficar sem falar com o menino, só porque ele chamou ela de cenoura há 500 anos atrás. Então eles se tornam amigos, e agora ela junto com ele, a Diana e um grupo de outros adolescentes, jovens amigos, juntam uma sociedade de melhorias para Avonlea. Essas sociedades elas se tornaram muito comuns no início do século XX, principalmente nos Estados Unidos, que era quando os jovens se juntavam, era tipo... Tem um subgrupo de jovens do Rotary Club, tem um subgrupo que eu até fiz parte uma época, que são grupos de jovens que eles se juntam tentando trazer melhorias, tanto formais, quanto estéticas, quanto econômicas para o lugar. E a preocupação desses jovens é tornar Avonlea uma cidade ainda mais bonita. Eles têm uma preocupação muito estética e formal. Nem tanto uma preocupação com relação à pobreza e tal, porque aparentemente Avonlea não tem esse tipo de problema, né? Pelo menos não parece. E no início eles juntam esse grupo muito idealistas e são recebidos com bastante desconfiança pelas pessoas mais velhas, mas vão devagarzinho abrindo espaço naquela comunidade. E aí, logo nos primeiros capítulos, acontece uma mudança assim extraordinária na vida de Marília e Annie, porque uma prima de Marília morre e ela acaba herdando, né, ficando com a guarda dos 2 gêmeos dessa prima, que são as crianças Dave e Dora, que têm apenas 6 anos. Então Marília, pela segunda vez na vida, acaba se vendo na necessidade de cuidar de crianças que não são fisicamente dela, né, não são biologicamente dela, e ela tem que se responsabilizar por essas crianças. A Annie realmente começa a dar aula na escola de Avonlea. E a escola de Avonlea tem aquele sistema em que várias crianças de idades diferentes ficam sentadas juntas, separadas por gênero em sala de aula, e elas têm classes e séries diferentes dentro de uma mesma turma, ou seja, um pandemônio. Você tem crianças de 7 anos, de 11, de 13, de 17, exatamente do mesmo jeito que a Annie estudou lá, e isso era considerado uma escola ruim, mas a Annie ia para lá com toda a intenção de melhorar. Enquanto isso, o Gilbert está dando aula numa escola de uma cidade vizinha. Então todos eles ali que estudaram para ser professores estão posicionados dando aula para crianças. E a Annie entra com vários ideais elevados de como ser uma boa professora, toda idealista, e ela é totalmente contra o castigo físico, porque na época eles castigavam as crianças, os professores, né, dando palmada na mão, dando reguada. E isso não é nada demais, porque mesmo no Brasil, até, sei lá, meados do século XX, isso ainda era muito comum, provavelmente no interior, né? Meus pais mesmo já me contaram de situações em que eles foram punidos, né, com a tal da palmatória, ou com castigos físicos pelos professores. Essa era a forma do professor manter a autoridade dele em sala de aula. E aí a gente vê que com o passar dos tempos as coisas se inverteram, né? Porque hoje em dia a gente vê alunos agredindo professores, mas a questão é que Annie estava certíssima quando ela imaginava que violência não era para ser usada, nem de aluno para professor, nem de professor para aluno. Mas ela vai ter esse seu ideal de uma educação pacifista, voltada para amor, muito testada por um certo menino chamado Anthony Pye, que é um molequinho de 11 anos da família Pye. Se vocês leram Anne de Green Gables, vocês vão lembrar que a família Pye é a família mais detestada da cidade, porque eles são intragáveis, e essa criança ela é intragável. Mas a Annie tenta ali unir as diferenças dos alunos, ela se torna uma professora muito querida, porque ela é muito amorosa, e ela acha que se ela
tratar aquelas crianças como um jardim, sabe, de flores, de plantas, e se ela regar direitinho aquele jardim, vai brotar alguma flor genial. E essa criança genial é um menino chamado de Paul Irving. Esse menino chegou dos Estados Unidos e ele é a ultimate, né, a última alma-irmã de Anne de Green Gables, porque ele é igualzinho a ela, só que com uma personalidade muito mais sossegado do que ela já teve, mas ele é imaginativo, ele tem todo um ambiente de imaginação, ele fala coisas que as pessoas não entendem, ele é até passado por louco, mas é uma criança muito educada e ele lembra a Anne ela mesma, assim, se ela tivesse sido uma criança que tivesse sido criada com amor desde o início, ela seria aquele menininho ali que está sendo criado pela avó. E por fim, um acontecimento bem legal que acontece é o conhecimento de Diana e de Anne, que elas conhecem a senhorita Lavender. A senhorita Lavender é uma senhora, uma mulher de uns 40 e poucos anos, que já é totalmente grisalha, mas que apesar disso ela é uma menininha, assim, uma mocinha que anda com vestidos floridos e ela só é grisalha. E ela é Anne Shirley totalmente. Ela viaja, conversa com as plantas, é toda imaginativa, toda gosta de brincadeiras, ela gosta de brincar meio que de boneca. E ela tem uma criada, né, que em Anne de Green Gables é muito comum ter criados crianças, né, gente? Vamos lembrar, 1911, né? E como que aparentemente a autora coloca isso no livro sem ter uma crítica sobre, o que quer dizer que isso era uma coisa totalmente normalizada na época. Ela tem uma criada chamada Charlotta Quinta, que tem 14 anos. E a Charlotta se chama Charlotta Quinta porque ela é a quinta de 5 irmãs que, segundo a Lavender, tinham nomes assim muito elegantes para criadas. Então a primeira irmã era Charlotta e ficou Charlotta primeira, a segunda, a terceira, a quarta e por último a Charlotta Quinta, que é a empregada e também é a companhia da senhorita Lavender, mora com ela e tudo e gosta muito dessa patroa. E ali naquela casa, ela mora numa espécie de casinha de contos de fadas. Ela, Diana e Anne vão viver assim aventuras incríveis e ela é uma personagem muito legal, embora ela tenha uma certa escuridão, uma tristeza anterior, porque ela é uma mulher muito solitária, já que na cidade ela é considerada meio doida, né? E ela também não se casou, e a gente vê muito do que eu falei no primeiro livro, que a Lucy Montgomery, apesar dela achar que a mulher deveria ser dependente, que a mulher deveria trabalhar, e por isso a Anne trabalha, ela acreditava que do ponto de vista prático, a única forma de uma mulher ascender socialmente era o casamento. E não só do ponto de vista financeiro, porque a Lavender, ela deve ser herdeira, né? E ela não tá com problemas financeiros, mas ela acaba se rebaixando a como se fosse uma cidadã de segunda classe, porque ela é uma solteirona, que era considerada uma coisa muito ruim, uma mulher de 40 e tantos anos ser solteira. Inclusive a cidade criticava, achava a Marília muito estranha, justamente por ela ter chegado aos 60 anos solteira, assim como Matthews, né? Então ela também tem essa coisa de ser considerada uma mulher muito esquisita por ser solteira, já com seus 40 e poucos anos, e por morar longe da cidade. E agora que o livro traz uma Anne mais crescida, acabam aparecendo temas um pouco mais românticos da relação de casamento, de propostas, de como é que vai ser a casa, mas, para nossa infelicidade, não é nesse livro que acontece, né? Porque quem acompanha a série Anne com E e já conhece todo o ambiente de Anne sabe que Anne e Gilbert em algum momento serão um casal. Só que esse algum momento eu não sei, je ne sais pas, porque eu achei que seria nesse livro, mas nada aconteceu. Nesse livro, o Gilbert já demonstra que ele gosta muito da Anne, ele é apaixonado por ela, mas Anne ainda vê ele como um amigo, assim. Ela sente alguma coisa por ele que nem ela sabe, mas ele não se encaixa no padrão de homem que ela tá esperando pra se casar, sabe? É um negócio meio complicado. Mas assim, fica muito difícil da gente entender o que a Anne sente pelo Gilbert, e eu tava esperando que alguma coisa fosse acontecer, e isso me deixou meio fula, né? Porque eu sei lá que livro que eu vou ter que ler pra saber, e agora eu vou querer, obviamente, ler Anne da Ilha, que é a sequência, pra saber se vai ser nesse livro, ou se vai ser em Anne de Wind Poplars, que já é o quarto, ou quinto, ou sexto, ou sétimo, né? Onde é que vai acontecer esse casalzinho realmente ficar junto, porque ele é, em último ponto, ele é irmão de alma dela totalmente, assim, eles se entendem muito bem e ele é encantado pela Anne, mas ela ainda vê ele como amigo. Mas também é aquela coisa, a Anne tem 17 anos e ela tem muita clareza de que ela ainda é muito jovem para se casar e para pensar nessas coisas. Ela tá com questões mais tangíveis, né, como ser uma boa professora,
como se ela vai para a faculdade ou não, como vai ser a futura carreira dela e assim por diante. Bom, mais uma vez quero convidar vocês para assistir o vídeo anterior para você ficar sabendo mais sobre o ambiente de Anne e também para conhecer mais sobre a Lucy, a escritora, porque eu falei da autora, a Lucy Maud Montgomery lá. Também quero convidar você, caso você queira adquirir esse livro, vou colocar o link aqui para o meu link de associados da Amazon, para você conseguir comprar esse livrinho. Esses livros não são caros da Ciranda Cultural, a maioria deles não custam mais de R$15, então é uma super compra e você também consegue comprar a coleção de 9 livros por R$100 e poucos, então vou colocar o link para a coleção aqui também. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal e deixem um like caso vocês tenham esquecido e me sigam também no Instagram. Eu estou no Instagram em @leiapreta_leia e lá eu tenho muito mais conteúdos do que eu coloco aqui por semana e também estou no Twitter em @preta_leia. Obviamente que todos os links para as minhas redes sociais estarão logados aqui e claro, convidar a você para conhecer e explorar o meu blog www.leiapretaLeia.com.br/wp, que lá eu coloco resenhas, posts semanais e um monte de conteúdos também, mais conteúdos do que aqui no YouTube. Bom, queridos, era isso tudo que eu tinha para hoje para oferecer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que é um tipo de resenha de livro diferente, né? Porque acho que são os livros mais fofos, não só que eu já resenhei, como eu já li na minha vida, né? Que eu não sou dada a ler muita literatura fofinha, não. Mas se você é fã de Anne, já sabe, deixa o seu comentário aqui, me conta que se você sabe quando é que Gil e Anne vão ficar juntos, e sigam no Instagram e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Fico por aqui e até a próxima segunda-feira.